O governo venezuelano denunciou os Estados Unidos na Corte Penal Internacional em Haia por crimes de lesa humanidade. Desde 2015, a Venezuela é considerada uma ameaça inusual para os Estados Unidos e tem sofrido uma série de sanções unilaterais impostas, tanto pela Casa Branca como pela União Europeia. Por conta disso, em mais de uma ocasião, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e outros representantes do governo bolivariano afirmaram que o país vive uma situação de guerra. Inclusive, na semana passada, durante uma coletiva de imprensa, Maduro admitiu que o país vive uma dolarização forçada, mas que esse seria um reflexo da economia de guerra e do processo de recuperação e saída da crise. Agora, uma ONG de direitos humanos venezuelana, a Suris, divulgou um novo estudo que explica e dá exemplos dos impactos dessas sanções. Essas medidas coercitivas afetam todos os setores da vida na Venezuela. No âmbito da alimentação, por exemplo, a Venezuela tinha sido reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, por ser o país com maior eficiência no combate à fome no nosso continente. De 1998 até 2012, o país conseguiu diminuir a taxa de desnutrição de 21% a menos de 2%, um dos índices mais baixos da América Latina. No entanto, com a aplicação das sanções estadunidenses desde 2015, que impedem a importação de uma série de alimentos, bloqueia pagamentos internacionais e também o dinheiro venezuelano no exterior, essa taxa de desnutrição aumentou para 5% entre crianças e adolescentes em 2017. Segundo a Suris, com 1 bilhão e 200 milhões de dólares em ouro que a Venezuela tem bloqueados no Reino Unido, o Estado poderia oferecer alimento gratuito a 6 milhões de famílias por 6 meses. Já falando em saúde, a situação é ainda mais crítica. As maiores farmacêuticas, que são estadunidenses ou europeias, não querem vender medicamentos ou insumos médicos para a Venezuela com medo de ser multados ou de sofrer qualquer tipo de sanção por parte dos Estados Unidos. Ou então, em mais de uma ocasião, quando as empresas decidem comercializar com a Venezuela, os Estados Unidos impedem o pagamento dos medicamentos ou mesmo bloqueiam o envio desses materiais, trancando os contêineres nos portos. De acordo com o levantamento da Suris, até hoje o bloqueio gerou um prejuízo de aproximadamente 114 bilhões de dólares à Venezuela. O valor que seria suficiente para comprar medicamentos para os 30 milhões de habitantes do país por 26 anos. Apenas analisando alguns dados do bloqueio e desses impactos do bloqueio, já é possível afirmar que realmente se trata de uma medida de guerra, desse novo formato de guerra híbrida que busca gerar uma mudança de governo a partir da desestabilização política, econômica e social do país. E os Estados Unidos, principal financiador e promotor dessas medidas, já não disfarça. Esse propósito está evidente nos discursos do presidente, do secretário de Estado e de outros representantes do Executivo. Num dos documentos de orientação das tropas do Comando Sul, esse setor do Pentágono que comanda as bases militares estadunidenses na América Latina, diz textualmente o seguinte: intensificar a derrubada do chavismo, aumentando o processo de desestabilização e desabastecimento. Posicionar a matriz de opinião de que a Venezuela entra numa etapa de crise humanitária por falta de alimentos, água e medicamentos. Juntando todas essas provas, o ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaça, fez essa denúncia no Tribunal Internacional de Justiça, se apegando ao direito internacional e também aos documentos da ONU. A Resolução 2625 das Nações Unidas, que foi assinada pelos países membros em 1970, assegura o seguinte: nenhum Estado pode aplicar ou comentar o uso de medidas econômicas, políticas ou de qualquer índole para coagir outro Estado, a fim de subordinar o exercício dos seus direitos soberanos. Todo Estado tem o direito inalienável de escolher o seu sistema político, econômico, social e cultural, sem ingerência de nenhuma forma por parte de nenhum outro Estado.